Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, paz para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Sou o pastor Mestre Apolo e nós estamos iniciando o nosso programa Praticai a Verdade. Juntos estaremos conversando a respeito de coisas concernentes à vontade de Deus, à palavra do Senhor, aquilo que nos direciona para uma qualidade de vida melhor. Vamos orar nesse momento desde já, inclusive você que está me acompanhando agora. Antes de fazer essa oração, quero dizer para você, nós vamos orar para que o Senhor nos dê tranquilidade para entender os pontos que serão abordados aqui. Uma programação esperada, eu tenho muitas pessoas que comunicaram para saber da continuação desse tema, onde eu estou abordando com tranquilidade um pouco sobre um divórcio, possível novo casamento, como ver os pontos que a Bíblia descreve sobre esse assunto. Sabendo disso, oremos então. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela oportunidade de falar a respeito da Tua palavra, do Teu reino e do Evangelho. Que o Senhor possa nos dar discernimento para que possamos ler, entender e pensar e agir com coração, com seres humanos, com uma pessoa humana que preocupa com o outro, e não baseado na lei que vem para matar, uma lei que vem para destruir e colocar o homem em separação das coisas agradáveis, das coisas úteis, colocar o homem em separação do que é familiar e do que traz saúde. Que o Senhor nos dê graça e direção, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu estou abordando com vocês, ele descreve uma situação que é vivida de uma forma muito clara no tempo que vivemos, que tem a ver com casamento, que tem a ver com divórcio, que tem a ver com boa vida, que tem a ver com separação, que tem a ver com maturidade, tem a ver com muitas coisas. Eu iniciei esse tema semana passada e fiquei de terminá-lo hoje com vocês. Eu iniciei o assunto e o primeiro vídeo, eu queria que você que me acompanha pela TV, ou pelo Face, ou pelo YouTube, que você assistisse o nosso primeiro vídeo. O nosso primeiro vídeo, ele está lá na página do Templo da Salvação, e também ele se encontra no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Queria que você assistisse o primeiro vídeo que nós colocamos, Divórcio Parte 1. Vai no YouTube, Pastor Mestre Apolo, assista o primeiro vídeo. Eu dividi ele, postei ele, dá em torno de 20 a 30 minutos, a primeira parte, para você entender a introdução desse assunto, ok? Eu preciso que você faça isso, para que você não venha me julgar ou me condenar por uma questão que você não entendeu toda a situação. Então entra lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, YouTube, Pastor Mestre Apolo, assista o primeiro vídeo, Divórcio Parte 1, para você entender. O pastor Apolo está incentivando todo mundo o divórcio, ao novo casamento. Não é isso. Eu queria que você assistisse esse primeiro vídeo. Analise o primeiro vídeo e assista o primeiro vídeo. Nesse vídeo eu estou falando que o problema de divórcio que nós vivemos e enfrentamos, ele não está relacionado ao divórcio, não está relacionado a um juízo, à separação. Nesse primeiro vídeo eu ensino que o problema do divórcio tem a ver com a maturidade do homem e da mulher que se unem. Que não importa se é velho, não importa se é novo. A maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com treinamento, tem a ver com o ambiente onde a pessoa vive, o que é ensinado, o que reflete aquilo que ele olha, que vai refletir sobre suas ações. Então, essa é uma situação que precisa ser analisado. Então, nesse primeiro vídeo eu trabalho com isso, que o divórcio acontece por falta de maturidade, preparação dos pais, da família. O divórcio ele aumenta por causa da ignorância do homem e da mulher a respeito de si mesmo.
O divórcio tem a ver com essas questões. Então é necessário, principalmente nós evangélicos, que eu vou, como se desbater mais no nosso lado, analisar essas questões. O divórcio tem a ver com a falta de maturidade e com a ignorância a respeito de si mesmo. É o homem e a mulher que não se conhece, que não se entende e se une a um outro ser de diferente pensamento, quem sabe religião, ideias, e quer constituir uma família. Precisa entender essas questões. O divórcio tem a ver com o homem e a mulher que não conhece a si mesmo e vai unir com o outro que também não se conhece para ter um filho que vai ser o homem estranho, a mulher estranha e o filho perturbado em casa. Então a igreja, eu acredito que a igreja evangélica tem que pensar um pouco mais sobre essas questões. Porque quando eu vejo os pastores indo para o altar, fazendo vídeos e pregando e falando que está uma vergonha, é tanta separação, beleza, mas por que não ensinamos às pessoas os princípios da boa-fé? Não adianta eu subir no altar e falar, tua vergonha, toda separação, vamos orar para cair esse demônio do divórcio. Não, pelo amor de Deus, irmãos, às vezes é tanta bobagem que a gente não consegue ouvir um outro líder espiritual ensinando, porque você sabe que o negócio não é aquilo. Eu não vou orar para sair um demônio do divórcio, um demônio de separação, eu vou orar para que eu possa ser melhor como homem, para que a mulher possa ser melhor como mulher, e assim ambos os casais poder ter uma boa educação aos seus filhos. O demônio ele só atua na mente de pessoas que são ignorantes a respeito da verdade, ok? Quando a pessoa entende sobre a verdade, o demônio não vai atuar. Então, o poder do demônio sobre a atuação está baseado na mentalidade distante da verdade. A mentalidade que está distante da verdade produz uma lacuna para que um ser espiritual, que nós chamamos e reconhecemos como demônio, venha ter então o seu meio de ação, ok? Então eu falei um pouquinho sobre isso, falei também no primeiro vídeo que as pessoas casam por causa de sexo, mais na igreja evangélica, né? Eles casam para ter uma liberdade maior, para fazer sexo, eles casam porque a moça engravidou, casa porque o pastor obrigou, casa porque o pai está querendo que a filha saia de casa ou que o filho casa. Então na igreja evangélica há um incentivo ao casamento fora do tempo, fora da maturidade. O casamento não tem que ser uma coisa forçada por gravidez, porque a moça jovem e todo mundo sabe que ela teve um relacionamento agora, vai ser vergonhoso, tem que casar. Isso são coisas que não devem ser aceitáveis. Tanto você que está me assistindo como jovem, como você pai e mãe, para entender como lidar com a sua filha, com o seu filho em situações disso. E nenhum pastor ele tem autoridade de mandar e ordenar na sua vida. Nós damos instruções e a pessoa tem a livre e espontânea liberdade de escolher. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação. Atuamos no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. Nós temos nossas reuniões toda segunda-feira, 7 da noite, temos a reunião para orar a Deus. Oramos toda segunda, 7 horas, é uma reunião de oração. Você que precisa orar para compreender, para saber, para obter resposta, para obter milagres, eu não peço você para fazer uma campanha conosco, que nós não trabalhamos com esse foco, não que seja errado, mas nós trabalhamos com oração, toda segunda-feira às 7 horas. Quinta-feira às 14 horas, as pessoas que acompanham a programação, elas queriam um horário à tarde para ter um culto. Então nós iniciamos toda quinta-feira às 14 horas para atender você. Das 14 às 15 horas, nós temos o culto na quinta-feira. Depois eu vou pedir o pessoal para me ajudar e a gente vai fazer aí uma alteração nesses dias de cultos que passa na tela do seu visor. Porque nós temos segunda-feira às 19 e agora nós temos a quinta-feira às 14 horas também, ok? Toda quinta-feira às 14 horas nós temos esse culto também para atender você. Sexta-feira às 7h30, domingo 9 da manhã e às 19 horas. Para atender você aqui no centro de Sete Lagoas, com responsabilidade, com transparência e com tranquilidade, tá bom? Pastor, vocês são a única igreja verdadeira? Pelo amor de Deus, nos tira desse pensamento enganoso. Muitas igrejas fazem um excelente trabalho. Nós somos mais uma opção para que você possa, de fato, servir ao Senhor.
Porém, eu acredito que existe um público, membros e fiéis para cada ministério que é levantado por Deus. Existem igrejas que não são levantadas pelo Senhor, é levantada pelo homem. O homem brigou com o seu pastor, saiu brigado, saiu com raiva, ou então o líder do louvor brigou com o pastor, com sem educação, com ignorância, saiu com raiva, começa a falar mal do pastor, aí junta com outro pastor que já brigou com outro pastor, junta tudo, forma uma igreja. São coisas que Deus não abençoa. Deus não tem a mão dele sobre isso. Então você tem que entender a origem daquele local onde você vai, tá bom? Mas cada igreja que é levantada pela direção do Senhor, essa igreja que é levantada pela direção do Senhor, ela tem o seu público, ela tem as pessoas que de fato vai ter uma aproximação para estar ali, tá bom? Querido, então vamos dar sequência para a gente continuar. Eu ensinei no primeiro vídeo que você vai encontrar no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Pessoal, se inscreva no canal no YouTube, valorize essas mensagens que eu ministro e posto ali no YouTube para vocês. São mensagens que têm sido úteis a muitas pessoas. Se inscreva e assista a mensagem para você aprender princípios que você não aprende sozinho, tá? Nós falamos também sobre a importância que existe das pessoas entender a situação, porque a vida de um casal às vezes pode ser um inferno na casa, e aí vai produzir filhos doentes, crianças doentes, aonde não tem a liberdade de existir. É um assunto muito sério, tá bom? Eu estava lendo no primeiro vídeo, eu li com vocês Mateus, com certeza eu li com vocês Mateus, capítulo 19, sobre o assunto do divórcio, eu li Mateus 19. Mateus 19. Aqui em Mateus 19, eu estava lendo para vocês no primeiro vídeo, continuo aqui, aonde o Senhor ensina que Deus ele ajuntou macho e fêmea e os abençoou. Então eu ensinei que Deus não casou a Mônica com o Eduardo. Deus não casou o Carlos com a Patrícia. Deus não ajuntou você e o seu esposo e você, o homem e a mulher. Deus não ajunta ninguém. Deus ajuntou macho e fêmea. Um homem relaciona com uma mulher porque ambos têm a capacidade de se entender, de se cuidar, de se expressar. A carência do homem ela é suprida pela permanência da mulher, e a carência da mulher ela é suprida pela permanência do homem, e entre o homem e a mulher gera filhos, aonde está algo harmonioso no tempo certo, segundo a decisão de cada casal. É um filho, é dois, é três, vai pela condição, pelo tempo, isso aí é uma questão que cada casal decide. Mas Deus abençoou macho e fêmea. É o que a Bíblia diz. Deus abençoou homem e mulher para se ajuntar, mas Deus não ajuntou ninguém, exceto Adão e Eva e exceto Oséias, que ele mandou casar com a mulher adúltera para dar uma lição de vida, tá bom? Vocês têm que entender, querido, que acerca do divórcio e de segundo casamento, Jesus ele nunca iniciou esse assunto. Preste atenção. Acerca de divórcio e de casamento, Jesus nunca iniciou esse assunto. Por que Jesus nunca iniciou, pastor? Porque isso é algo relacionado ao poder do homem e da mulher, que escolhe, que decide e que vai saber conviver. Toda vez que Jesus vai responder a respeito de casamento e divórcio, ele está falando para os fariseus. Olha aqui em Mateus 19. Mateus 19 e o versículo, Mateus 19 e o versículo 3. Chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus, e tentando, disse-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus ele chegou a um determinado lugar e os fariseus chegou perto dele puxando esse assunto, ok? Então é os fariseus que ia e puxava esse assunto de casamento, que já era polêmico desde o tempo de Jesus.
Não, o casamento já era polêmico desde o tempo de Moisés, porque Jesus vai falar aqui que Moisés ele deu uma carta de divórcio permitindo que o homem liberasse a mulher a estar livre, a prosseguir a sua vida, porque o homem tem um coração duro, um coração mau. Então, quando o homem casava com a mulher, o Senhor está respondendo aqui no versículo 8, quando o homem casava com a mulher e ele maltratava a mulher, e ele pisava na mulher, e ele judiava da mulher, a mulher não tinha poder para voltar para a casa dela, a mulher não tinha seguro, ela não podia recorrer à justiça para separação e ter um sustento, ela simplesmente viveu casada 5, 10, 15 anos e era mandada embora pelo homem como se fosse um objeto, um animal. Então, Moisés, naquela época, bem antes de Jesus, estamos falando aí de um tempo de 1000, 2000, em torno de 3000 anos antes de Cristo, Moisés ele liberou uma carta de divórcio, 2000 anos, Moisés ele libera uma carta de divórcio para que o homem pudesse, antes de desprezar a sua mulher, o homem pudesse liberar uma carta, escrevendo assim, ó, eu libero fulano de tal, do seu vínculo comigo, ela está livre para seguir a sua vida. Então a carta de divórcio, ela redigia essas coisas, para que a mulher pudesse ter uma dignidade e não ser mandada embora como se fosse uma vagabunda. Então Moisés, vendo a dificuldade das questões da mulher, o Senhor diz que Moisés ele libera uma carta de divórcio para que a mulher pudesse pelo menos ter um pouco de dignidade, porque ela era desprezada pelos homens por qualquer motivo. Então essa é uma realidade que Deus do tempo de Moisés o povo está vivendo. E as mulheres sofreram demais por causa disso, as mulheres padeceram por causa disso. Então, quem está perguntando a Jesus a respeito do casamento é os fariseus, que tinha a vida falsa. Os fariseus, eles tinham, naquele tempo de Jesus, duas ideias. Qual que era a primeira ideia? A ideia de um mestre era o seguinte, não pode divorciar-se nunca. A outro mestre, era duas escolas que brigavam na época, né? Que era o mestre Shammai e o mestre Hilel. Então, um mestre dizia, pode divorciar por qualquer momento, se não deu certo, divorcia. O outro dizia, não pode divorciar por qualquer momento, por qualquer motivo, não. Tem que levar as coisas muito a sério. Então, Jesus, ele pondera para esse lado, aonde que não deve se divorciar por qualquer motivo. Jesus apoia essa ideia, que o divórcio não é uma questão de brincadeira, porque todo divórcio, de fato, vai ser uma quebra de aliança e uma quebra de compromisso. E ainda que o divórcio seja bom, ele vai trazer muitas complicações. Então Jesus, ele assume uma posição do lado da ideia mais, eu vou colocar assim, mais rigorosa. Divórcio não é por qualquer motivo. Mas os fariseus, eles tinham uma pretensão de divorciar por qualquer motivo. É por isso que eles perguntam a Jesus em Mateus 19. É permitido o homem largar sua mulher por qualquer motivo? Vocês entenderam? É por isso que eles perguntam, é permitido? Por quê? Porque naquela época existia dois rabinos, um que ensinava que podia largar por qualquer motivo e outro que ensinava que não podia. E Jesus fica ao lado desse que ensinava que não podia largar por qualquer motivo. Entenderam? É só para vocês entenderem por que eles estão fazendo essa pergunta. Eles não chegam assim, pode largar a mulher por qualquer motivo, simplesmente perguntar, não. Porque aquilo estava sendo ensinado na época. Ok? Então ele ensina que Jesus fala que não, que o Senhor fez uma só carne, que é para ter uma vida bacana, santa, ter uma vida bonita de se viver. Aí eles perguntam, mas por que Moisés deu a carta de divórcio? Aí ele explica, Moisés permitiu o homem fazer uma carta, entregar a mulher, liberando ela, porque se o homem desejasse largar a mulher, ele já ia largar de todo jeito. E como a mulher não tinha amparo dos pais, nem da cultura, nem do Estado, uma carta de divórcio era o mínimo que ela podia ter para que ela possa, pelo menos, ter uma dignidade de falar, olha, o homem me abandonou, mas ele assim, ele escreveu que está me liberando por livre e espontânea vontade, eu estou livre para continuar a minha vida. Então essa carta de divórcio, resumindo umas palavras bem simples, significa isso, tá bom? Vamos prosseguir então.
Aí quando Jesus ele ensina assim, olha, no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Quando Jesus ele dá essa palavra, mostrando a importância de um casamento, até os discípulos de Jesus eles ficam assustados. Olha o que os discípulos falam no versículo 10. Se essa é a condição relativamente à mulher, então é melhor nem casar. Então você tem que entender que está acontecendo algo no tempo de Jesus que é muito crescente na mente dos homens. O que está acontecendo? Pode se divorciar por qualquer motivo. Só que nós temos que entender, irmãos, que Jesus ele dá essa palavra no versículo 9, dizendo, olha, não pode divorciar por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição, e quem divorcia e casa novamente vai cometer adultério, e o que casar com a mulher que deixou também comete adultério. Mas por que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para os fariseus. E o que os fariseus faziam? Eles casavam, a mulher cozinhou mal, ele separava e pegava outra, mais novinha, mais bonitinha, né, mais atraente. Os fariseus casavam, a mulher não soube fazer uma costura, aí ele viu uma outra bonita, que costura, ele largava e pegava. Então, Jesus ele está dando essa palavra aos fariseus, servindo para todos da época, mostrando que ele é contra esse ato cruel dos homens de firmar um casamento com a mulher, principalmente naquela época, onde a mulher não tinha trabalho, não tinha recurso, não tinha seguro, não tinha qualidade de vida, e ele abandonava a mulher por qualquer motivo, casava com outra, e aí aquela mulher ficava solta, ela não tinha opção. Então o Senhor está dizendo, vocês estão fazendo algo ruim. Não pode ficar nesse ato de separa e casa e separa, como se isso fosse brincadeira. Porque o homem que casa e separa e casa com outra, nesse tempo que é os fariseus que eles estão vivendo isso, eles estavam fazendo isso sem consciência, sem respeito e sem humanidade. E volto a repetir, Jesus é um defensor das mulheres e das crianças. Jesus sempre trabalhou defendendo as mulheres e as crianças. Então, para a gente entender, então, essa ordem de Jesus, ela é um mandamento para todos os princípios? Eu acredito que não. Eu acredito que em Mateus 19:10, quando o Senhor está, ao 19:9, quando ele está falando aos fariseus, ele está falando porque aquilo estava acontecendo, aquele problema naquela época. E o problema é, a mulher era desprezada, porque tinha muitas mulheres, elas não tinham recurso, e o homem se achava no poder de casar e separar quando quiser. Isso, de fato, sempre foi errado diante de Deus. Isso sempre foi errado, porque a mulher estava sendo desprezada, desvalorizada. E o Senhor, então, dá uma palavra aos fariseus, vocês não podem ficar fazendo o que vocês estão fazendo, não. Casando, separando, casando com o outro, deixando a mulher sozinha, sem vida, não importando consentimento. O Senhor dá uma bronca para os fariseus. Mas os fariseus eram pessoas que queriam casar já querendo separar por qualquer motivo. Leia o que está escrito no versículo 3. Pode o homem separar da mulher por qualquer motivo? Então ele já pergunta isso. Pode o homem separar da mulher por qualquer motivo? Ele já tinha a pretensão de separar por qualquer motivo. É o contexto da época, porque a Bíblia não foi escrita para nós que estamos aqui hoje, nesse século que nós vivemos, com essa tecnologia, com essa ciência. A Bíblia não foi escrita pensando em nós nesse momento. A Bíblia foi escrita para um povo e nós que estamos adiante desse povo temos que entender os princípios daquela época e entender o que se aplica nos dias de hoje. Porque se você achar que a Bíblia foi escrita para nós, então vamos voltar para a lei, aonde um filho que responde o pai tem que ser morto a pedradas. Está escrito, foi Deus que ordenou isso no livro de Levítico. Vocês entenderam? Aquela época era necessário matar uma criança que respondesse o pai, que fosse violento. Porque se não agisse desse modo, não tinha policial, não tinha conselho tutelar, não tinha guarnição de guarda municipal. Então, a lei era severa para que o homem que tem tendência a fazer o que é errado pudesse andar correto e ter respeito um com os outros. Mas depois mudou as questões.
A gente precisa entender esses pontos, entender esses princípios. Depois mudou as coisas. Amém, querido? Então eu estou falando com você sobre casamento e sobre divórcio. Aí alguém me perguntou assim, pastor, lá em Lucas, no capítulo 18, eu fiz uma anotação aqui, eu acho que é em Lucas 18. Alguém me mandou esse texto aqui de Lucas, eu acho que é Lucas 18. 16 e 18. Vamos ver aqui, Lucas 16 e 18. Sim. Lucas 16 e 18. Olha, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, adultera também. É o mesmo contexto de Mateus, gente. Repara que Jesus está falando para quem? Versículo 14, para os fariseus. Olha aqui, Lucas 16 e 14. E os fariseus que eram avarentos e ouvia Jesus falar e zombava dele. Então Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus zombavam de Jesus, zombavam da palavra, mas Jesus, mesmo sendo zombado, falava a verdade para ele. Olha, vocês estão repudiando suas mulheres como se fosse nada e estão casando com outra como se isso não tivesse importância e elas também estão envolvendo com outro, mas vocês estão vivendo em adultério porque os fariseus viviam, ensinavam e proliferavam essa situação. Jesus está falando aos fariseus que viviam em falsidade. Jesus não está falando essa palavra a homens e a mulheres que têm uma conduta, que têm uma dinâmica, que entendem se respeitar, que até para fazer um divórcio você precisa ter ponderação, moderação, autoconhecimento e respeito mútuo. Entendeu? Mas Jesus está falando àqueles que são falsos. Inclusive, se você está me ouvindo e você é uma pessoa que casou, mas está vivendo com falsidade, está vivendo com engano, trata a mulher como se não fosse nada, ou a mulher trata o marido como se não fosse nada, conversa com gritaria, com falta de educação, quando vai conversar alguma coisa, o outro quarteirão escuta o que está sendo dito, principalmente tem mulher que é assim, o Salomão fala que é terrível viver com esse tipo de mulher. Então o Senhor está dizendo para esse tipo de pessoas que vivem esse tipo de vida infernal, maligna e tem a pretensão assim, a hora que eu quiser eu saio, entro em outro relacionamento, em outro casamento, não dou satisfação a ninguém, eu não preciso disso, você não tem vínculo pelas suas alianças e pelas suas promessas, então a palavra de Deus serve para você. O Senhor está dizendo para a mulher, olha, se você larga o seu marido e casa com outro, e o marido casa com outro, vocês vivem em adultério. Porque, para começar, vocês casaram sem entender quem são vocês, quais que são os princípios de Deus, quais que são as revelações para a sua vida. E vocês, ouvindo a verdade, ainda ignoram o que está sendo dito e desprezam e achando que pode seguir o seu próprio coração, o seu próprio entendimento ou o conselho dos outros demais. Então Jesus, em Lucas 16, quando ele lança essa palavra no versículo 18, você tem que entender que no versículo 14, ele está respondendo aos fariseus, são os homens que estão pensando, posso casar e separar por qualquer motivo? Isso é errado. Porque os fariseus já casavam e imaginavam que podia separar por qualquer motivo. Então alguém me perguntou, pastor, existe um texto na Bíblia que fala que o homem pode separar e casar de novo? Não, não existe um texto na Bíblia que fala que o homem pode separar e casar de novo. Mas você tem que entender que não foi prioridade de Jesus falar desse assunto. Sempre estavam os fariseus cutucando ele para tocar nesse assunto. Por que que Jesus não iniciou esse assunto? Por que que Jesus não deu valor a esse assunto? Porque isso é um assunto ligado ao ser humano, isso é um assunto ligado ao homem e à mulher, que eles precisam se conhecer, se entender, se valorizar e tomar decisões. Deus não entra em todos os assuntos relacionados à vida do homem. Deus não escolhe o nome do seu filho, Deus não escolhe que roupa que você vai vestir, Deus não escolhe o carro que você deseja comprar, Deus não escolhe que casa que você vai morar, Deus não escolhe em qual faculdade ou escola o seu filho ou você vai estudar, porque são coisas relacionadas a você. Você entra na faculdade, você tranca a matrícula, você estuda para outra, você vai numa casa, são coisas do âmbito humano. Questão de casamento e de divórcio não está inserido nos mandamentos, não.
Isso é uma questão de relação. Agora, o que o Senhor Jesus sempre criticou é porque em Lucas 16 e versículo 18, quando ele fala que o homem que separa a casa comete adultério, a mulher separada também comete adultério, é porque em Lucas 16, você tem que ler Lucas 16 e 14. Ele está falando para os fariseus que quer já casar e separar por qualquer motivo. Quando ele fala em Mateus 19 também, do versículo 9, que tem que ser uma coisa firme, sólida, e não pode separar por qualquer motivo, você tem que entender que em Mateus 19, 3, ele está falando para os fariseus que quer separar por qualquer motivo. Então Jesus condena o ato de fazer uma aliança quando você já tem uma segunda opção. É como aquela pessoa que entra para a igreja e fala assim, pastor, eu quero congregar com o senhor. Mas no coração daquela pessoa está assim, se esse pastor falar alguma coisa que eu não agrado, eu saio daqui e vou para outra igreja. Não preciso disso. É isso. O que Jesus falaria para essa pessoa? Não. Se você decide congregar aqui, olha, respeita o seu pastor. Se ele não tiver certo, o seu pastor, conversa com ele com educação. Chega perto dele, chama uma reunião, expõe os seus pontos, fala que você o respeita, que você o admira, que você quer trabalhar junto, mas você não entende por que ele está agindo desse modo, por que a igreja tem esse costume. Porque se você fala assim, eu vou congregar com o senhor pastor, mas no seu coração já está pensando assim, qualquer coisa que ele fizer que eu não gostar, eu vou para outra igreja, Deus vai falar com você, não. Porque se você fazer isso, você vai criar no seu coração sempre um costume, um regulamento de ações. Sempre que não der certo, eu mudo. Sempre que não der certo, eu paro. Sempre que não der certo, eu xingo o pastor porque eu não estou nem aí, falo a verdade na cara dele mesmo. Mas esse tipo de pessoa é amaldiçoado. É isso que está acontecendo, entendeu, irmão? Eu acho que isso é a maneira mais simples que eu consigo me expressar para você entender. Quando Jesus fala que não pode separar e casar com outro, e aquele que casa com a separada também comete adultério, é nesse contexto. Porque os homens estavam casando já com a intenção de separar. Então o Senhor dá uma bronca neles, não pode viver assim não. É diferente do contexto de alguns casos que nós temos hoje, que eu vou entrar aqui ainda no assunto. E esse texto que eu te expliquei dá para você entender. É como, vou voltar a repetir. É como o homem que chega na igreja e fala, pastor, eu quero congregar, eu sou ministro do louvor, eu sou diaconisa, eu sou presbítero, quero congregar com o senhor. Mas na mente dele ou dela ele está pensando, se não der certo eu saio e vou para outra igreja. O que o Senhor falaria para essa pessoa? Não. Você não deve fazer isso. Se você não está disposto a congregar junto, a analisar quem é o pastor que você vai para a igreja dele, se você não está disposto a abraçar a causa, se você não está disposto a respeitá-lo, então nem dá as mãos para trabalhar, porque se você congregar e o pastor ter alguma ação, alguma decisão, algum modo de agir que você não concorda e você sair falando mal, acusando, pondo defeito, criando facção, você será amaldiçoado, não dá certo e as pessoas que te acompanham também não crescem. Você conhece gente que entra na igreja e vive a vida inteira falando mal do pastor? Mas tá lá, o safado continua na igreja, né? Eu acho isso, irmãos, uma coisa maligna, porque a Bíblia diz que é maligno. Ele está na igreja, canta na igreja, toca na igreja, prega na igreja, ela dirige o círculo de jovens, de teatro, das irmãs, é diácono da igreja, seja o que for, é presbítero, mas qualquer oportunidade que tem, fala mal do pastor. Meu pastor é muito frio, meu pastor não é de oração, o pastor não é de jejum, meu pastor quem manda na igreja é a família dele, o pastor é muito sem educação, o pastor não sabe ensinar, o pastor ensina demais, o pastor, sabe, só vi falando mal, mas o safado e a safada continua lá ainda. Porque o pastor não obriga ninguém a ficar na igreja. Para que continua? Se o ambiente para você não está bem. Então, querido, eu estou entrando nesse assunto que eu sinto a necessidade. Se você não está bem com o seu pastor, primeiro ponto, deixa eu te ensinar uma coisa. Chama ele com educação e conversa com ele. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Eu não entendi por que a igreja trabalha desse tipo. Eu quero ajudar o senhor, eu quero ajudar a visão da igreja, mas eu estou com dificuldade. Aí se o pastor expressar e você entender que não está legal, pastor, eu posso te dar uma sugestão? Que tal a gente trabalhar assim? Que tal a gente fazer desse modo? Aí sim você vai ser uma ovelha que trabalha para crescer o rebanho. Mas se você não comunica com o seu pastor, não foi uma reunião com ele, não se expressa com ele e abre a boca grande sua para ficar falando mal, querido, você está sendo servo de Satanás, a tua vida não prospera, os teus
relacionamentos não prosperam, a mão de Deus é retirada sobre a sua vida, a não ser que é colocada a mão do Senhor para punir você, porque Deus sempre vai ficar a favor da autoridade. O seu pastor não chamou você para ir para lá, você foi porque você quis, então você deve, no mínimo, ter respeito para conversar e mesmo quando sair, não abrir a boca para difamar, porque o Senhor julga aqueles que colocam contenda. Sério isso? Eu mesmo vivi isso muito no templo, com pessoas que não têm educação, não têm respeito, pessoas que não têm cultura para saber conversar, pessoas que às vezes eu chamava para conversar, para esclarecer, e as pessoas te xingavam de tudo quanto é nome, te colocavam parecendo um lixo. São pessoas que nunca vão prosperar em nada. Por quê? Porque não respeitam a autoridade, é rebelião, se tornam filhos de Satanás. Então toma cuidado, você não é obrigado a ficar no ministério, mas se está, ora pelo pastor, jejum em favor da vida e sempre conversa com ele para você entender as necessidades, a visão e poder trabalhar junto. Ok? Muito bem. Vamos continuar o assunto? Então, existe algum texto na Bíblia que proíbe, que permite separar e casar? Não existe. Por que que não existe? Porque isso é assunto de que você decide em relação ao âmbito humano. Conforme eu mesmo disse para você, que não é Deus que escolhe escola, nome e coisas desse tipo de natureza. Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Tempo da Salvação. Meu telefone ele fica à sua disposição. 998285400. Salva o meu número no seu telefone, pastor Mestre Apolo, para a gente conversar. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo texto, pode me ligar. Às vezes a ligação é difícil atender, que eu sempre estou em alguns compromissos, mas sempre te respondo na oportunidade, ok? Então a gente está à disposição para trabalhar junto. Sou pastor da Igreja Tempo da Salvação no centro de Sete Lagoas. Temos reunião segunda-feira de oração, 7 da noite, quinta-feira, 2 horas da tarde, sexta-feira, 19 horas, domingo, 9 da manhã e domingo às 19 horas. Pastor, eu quero pegar os dias de programação. Entre em contato, me manda um alô pelo WhatsApp que eu vou te mandar o cronograma dos nossos cultos. E se você desejar, eu posso te inserir no grupo da igreja. A igreja tem um grupo no WhatsApp, Tempo da Salvação. Se você quiser, eu insiro você no grupo para que você fique sabendo das atividades. Todo dia a gente coloca, gente, hoje tem culto. Pessoal, o culto foi cancelado por causa disso. Sábado tem estudo, sábado tem culto de jovens, sábado tem culto de casais. Então, às vezes, fica difícil eu informar você sempre pela programação, porque pode ter mudanças. Para isso, eu peço aqui no programa que você me manda o seu telefone. Pastor, pode me inserir no grupo da igreja, porque eu quero ficar sabendo das programações da igreja, e eu te assisto, eu me identifico, e eu quero ter uma igreja onde eu tenha liberdade de expressar, de ouvir algo com qualidade, de crescer junto, onde meus filhos serão bem cuidados, onde os jovens têm participações. Eu queria um ministério assim. Então, eu posso te inserir no grupo para que você possa ter a liberdade. Porque a nossa característica lá no templo, querido, vocês podem perceber pela programação, nós trabalhamos com muita liberdade. Eu incentivo as pessoas a falar, incentivo as pessoas a se expressar, eu incentivo as pessoas a falar aquilo que está bom, aquilo que está ruim, quais são as sugestões, sabe? Não somos um tipo de pastor que vai trabalhar, venha sexta-feira forte, aqui Deus está movendo. Aí, como é que está, dona Maria? A senhora recebeu a bênção? Não, aqui na igreja tem da salvação, tá uma maravilha. O que Deus... Não, eu não trabalho desse tipo, sabe? A gente trabalha com outra dinâmica, com outro modo, com outra forma de ser, viu? Então, é forma da palavra, forma da oração, do relacionamento, da participação. Muitas reuniões eu faço para ouvir as pessoas, cada um tem o direito de falar, o batismo não é forçado, campanha nós fazemos é de oração, não é de as portas se abrir ou Deus transformar a sua vida toda. A transformação primeiro tem que ser na maturidade, no caráter. Então nós trabalhamos com essa linha de ensino, de estrutura, mas cremos nos dons espirituais, cremos nas portas que se abrem, cremos no Deus que fala, entendeu? Então venha e vê e conheça o ministério. Outra pergunta que me fez, pastor, Romanos capítulo 7 proíbe. Romanos capítulo 7, olha o que diz, já me falaram sobre isso também. Em Romanos capítulo 7 está escrito que
De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitaste dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, gente, me mandou esse texto também, pastor, aqui, ó. Quando se casou, pode até separar, mas não pode casar de novo, porque a Bíblia fala que enquanto o marido viver, a lei predomina. Então, mesmo o marido vivendo, se for separado, eles estão ligados, e aí se casar de novo o marido, a mulher se torna adúltero, porque a Bíblia está dizendo. É verdade? É, de acordo com a lei. Você vive na lei? Pronto. É simples assim, ó. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, mas morto o marido, livre está da lei. Você vive na lei? Você está vivendo nesse tempo da lei? Porque a lei, ela existe para quem não tem consciência. A lei existe para quem vive como animal. Para que a lei existe? A lei existe é para aquela pessoa que quer pegar uma arma e sair atirando os outros na rua, é doido. Então a lei tem que vir. Existe país que tem que matar esse tipo de pessoa, existe país que dá prisão perpétua. A lei existe para quem não tem consciência. Você vive na lei? Você vive na lei ou você vive em uma outra dispensação? Você vive na lei ou você vive na dispensação da graça, que é a consciência? Porque graça não é permitir, não é permissão para pecar. Graça é uma oportunidade de consciência, onde o Senhor disse que a lei do Senhor estaria dentro do nosso coração, a vontade de Deus. Porque eu não vivo na lei. Se você vive na lei, então, de fato, presta atenção, o que é o cúmulo da ignorância? Porque se não podemos separar, ou se podemos separar e não pode casar de novo, Deus ele se torna um perverso. Porque o homem separa da mulher e começa a ter uma macumba evangélica. Qual que é a macumba evangélica? Tomara que a minha mulher morra. Tomara que minha ex-esposa morra para que eu possa casar de novo. Não estou aguentando mais. Eu preciso casar de novo, mas eu não posso casar enquanto a minha esposa não morrer. Oh, Deus, tenha misericórdia. É isso que eu vejo acontecendo no meio evangélico. É a mulher que separa, mas pega esse texto, achando que está dizendo para os dias atuais, e fica torcendo para o marido morrer. Irmãos, o que é... Eu não vou nem falar o que é pior, porque não precisa nem dispor isso. Eu não consigo ver Deus assim, gente. Eu não consigo interpretar a vontade de Deus assim. Eles separaram. Foi permitido o divórcio, separou bonitinho diante do juiz, os filhos foi sustentado num diálogo, numa conversa, mas agora ambos odeiam um ao outro e um torce para que o outro morra primeiro, para que a outra pessoa possa casar. Como que Deus, sendo pai, ele deseja isso? Eu não consigo entender isso nos dias de hoje. Quando Jesus ele se assentou com a mulher samaritana, que já teve 5 maridos e o que ela estava vivendo não era dela, Jesus ele falou alguma coisa diretamente nesse assunto com ela? Jesus por acaso mandou ela ir para o inferno? Jesus falou com ela assim, olha, mulher samaritana, leia lá em João capítulo 4. A mulher já tinha vivido 5 relacionamentos. E o que dá a entender, ela estava vivendo com um homem casado. O Senhor Jesus disse, ó, você já teve 5, ela não era fácil não. E o que tem agora não é seu. Mas como que Jesus tratou essa mulher? Você não me responda mal e não me acusa, não. Leia o texto. Como que Jesus tratou essa mulher? Jesus tratou ela com respeito, com amor, com revelação. E a mulher se tornou uma missionária evangelística, que ela largou o balde de água, foi correr na cidade e trouxe todo mundo para falar com Jesus. Porque Jesus tratou ela com dignidade. Olha, você teve 5, não está certo. O que você tem agora é seu. Você toma cuidado. Jesus deu ela uma instrução de vida e falando, você está vivendo errado. Define a sua vida. Mas tratou ela como pessoa e não negou para ela a revelação do reino. Jesus não negou para ela a revelação que ele era o Cristo, coisa que ele não tinha ensinado nem os sacerdotes, nem os discípulos, mas ele revelou a mulher samaritana dizendo, eu sou Cristo, eu que falo com você sou filho de Deus. Mesmo ela tendo 5 casamentos e tendo um outro homem que não era dela, o Senhor não a condenou, não a julgou, não falou que ela ia para o inferno porque ela era adúltera, pelo contrário, tratou ela com dignidade, com respeito, mas deu a entender para ela de forma clara que ela estava vivendo errado e que ela precisava ter um relacionamento sério, o único diante de Deus, e fazendo assim com ela, ela se tornou uma grande evangelizadora. Você vai discutir contra isso?
Isso é o texto de João capítulo 4. Aí sim nós podemos pegar uma base, porque foi Jesus que iniciou a conversa. Com a mulher samaritana, foi Jesus que iniciou o assunto. Aí sim é uma base de mandamento. Agora, com os fariseus, ele está respondendo a gente, fariseus. Lucas 16 e 14, Mateus 19 e 3, ele está respondendo aos fariseus que queria casar e separar por qualquer motivo. Aí quando Jesus encontra um fariseu que quer casar e separar por qualquer motivo, o Senhor fala, não faça isso, porque se você separar e casar com o outro, você comete adultério, e a mulher também que fica e casar com o outro comete adultério. Lucas 16 e 14 é os fariseus que ele está respondendo, e de Mateus 19 e 3 é os fariseus que ele está respondendo. Mas João capítulo 4 é Jesus que inicia a conversa, deixando bem claro para a mulher, você viveu com 5 homens, o que tem agora não é seu, mas olha, toma cuidado, não faça assim não, você precisa de ter um marido, em outras palavras, o Senhor está dizendo para ela, você precisa conhecer sobre o reino dos céus, muda o seu estilo de vida, e ela aceita a palavra e ganha a cidade inteira. Aí João capítulo 4 é mandamento, porque é Jesus que inicia, mas Mateus 19 e Lucas 16 não é mandamento, porque ele responde aos fariseus. Essa é uma definição claríssima que eu estou trazendo para você. Semelhante ao que eu disse, que Jesus está respondendo aos fariseus, assim como ele responde aquela pessoa que quer entrar para a igreja e congregar, mas pensa assim, quando o pastor falar qualquer coisa, eu vou embora. Jesus é contra esse tipo de pessoa e fala, não, se você entrar, fica até o fim, porque você está decidindo que quer entrar. Então pesquisa, analisa, para que você possa compreender e viver a verdade. Querido, é o que eu acredito dentro da palavra do Senhor e tenho completamente paz para falar sobre esse assunto. Pastor, mas Romanos capítulo 7, você não vive na lei? Você vive na lei? Porque quem tem consciência não precisa da lei. Irmãos, às vezes as pessoas que mais têm conhecimento da Bíblia são os que mais fazem os outros viver uma vida de escravidão. Porque se a gente lê lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, você vai entender que a Bíblia diz que existia um homem doente na terra, caído no chão. Passou o sacerdote e passou o levita, viraram as costas para quem estava caído no chão. Porque o sacerdote, que é o pastor de hoje em dia, tinha um compromisso na igreja e não podia parar para cuidar do doente. O levita, que era o porteiro, que era o que limpava, ou que cantava ou tocava, também tinha um compromisso na igreja e não tinha tempo para cuidar do doente. Mas o samaritano, que não era um religioso como os judeus, que não entendia da palavra do Senhor e nem estava indo para a igreja, parou e cuidou do doente. E Jesus pergunta ao homem da lei qual que fez a coisa certa, quem que é filho de Deus? E ele responde, é o bom samaritano que cuidou do homem. E o Senhor disse, esse sim é digno de ser imitado, é desse tipo de pessoa que Deus gosta, é assim que nós devemos prosseguir, o nosso próximo tem que ser cuidado assim. Vocês conseguiram entender o que eu disse, que eu quero dizer sobre a palavra do bom samaritano? O sacerdote e o levita que tinha conhecimento desprezou e também foi desprezado por Deus. Então não é conhecimento da Bíblia que significa que o seu comportamento e postura vai ser certo. Mas o samaritano que era desprezado pelos judeus cuidou do doente e foi agraciado pelo Senhor. Então, querido, não é o conhecimento de texto da Bíblia que vai tornar você uma pessoa séria, boa e o que você está ensinando é verdadeiro. Pelo contrário, às vezes muitas pessoas que têm muito conhecimento escravizam as pessoas. Porque esse assunto que eu estou trazendo para você agora, eu acho que nós não conseguimos entrar pelo Face não, mas eu vou estar postando no Face Apolo Lopes, vou estar postando na página da Igreja Tempo da Salvação para vocês, vou estar postando esse vídeo no YouTube, Pastor Mestre Apolo no YouTube, viu? Pastor Mestre Apolo, e vou estar mandando o link no WhatsApp, é só você me procurar, porque tem muita gente sofrendo, porque os líderes espirituais, que eles têm direito de agir assim, mas agem sem amor por a pessoa. Existem pessoas que chegam na igreja, que já vieram de um casamento frustrado, estão separados, e o pastor não batiza essa pessoa, não dá ceia a essa pessoa, porque a pessoa está no segundo casamento, mas o pastor não entende que aquele primeiro casamento era um lar de inferno. Foi feito num tempo onde a mulher não tinha maturidade, não tinha modos, não teve ensino pela própria liderança. Essa mulher veio de um primeiro casamento onde o homem batia, espancava, maltratava os filhos, ela não podia sair para trabalhar, então ela teve coragem de romper o casamento e encontrou agora um homem de bem, um homem de paz, um homem que consegue a valorizar, mas alguns líderes espirituais não aceitam essa pessoa na igreja para ser batizada, não aceita para ter comunhão, nem para ter cargo na igreja, mas o dízimo dela aceita.
O dinheiro dela aceita. Vocês entendem? O dinheiro dela para sustentar a igreja aceita, mas a pessoa não pode tomar ceia, não pode ser batizada, não pode participar do rol de membro, mas o dízimo pode ser devolvido no altar. Ah, misericórdia. Eu falo mesmo, querido. Falo porque o Senhor me chamou aqui para ensinar aquilo que eu defendo e cada um vive segundo o nível da sua fé. Então tem que ser explicado e deixado claro sobre isso. Pastor, só está incentivando a pessoa a separar e casar de novo? Não estou, mas eu estou dizendo a você que existem as exceções na vida. Existem as exceções, sim, e esses textos que a Bíblia descreve, não descreve com essa propriedade para que você possa ler e colocar em cima das pessoas uma pedra que elas não conseguem nem se mover. Existem situações que, de fato, o divórcio ele é necessário. Outra coisa, querido, existem líderes espirituais que dizem que não pode divorciar e nem casar de novo. Certo? Não pode divorciar nem casar de novo. Mas entra dentro da casa deles e vê se ali tem vida. A casa é um inferno, o filho é perturbado, o filho é doente. Porque o homem diz, olha, não pode casar de novo, não pode separar, mas ele usa isso para continuar abusando da mulher, tratando ela parecendo um animal, nunca deixou a mulher tirar uma carteira de habilitação, porque eu converso com mulheres assim, nunca deixou a mulher estudar, nunca deixou a mulher sair, a mulher não teve aquela força de ir além e quebrar e lutar e procurar uma justiça e sair de casa, porque os pais também vêm com esse pensamento, a igreja mata a mulher em cima disso, não pode, irmã, você tem que aguentar em oração, vamos levantar campanha. A igreja evangélica tem esse clichê assim, ó, vão pro joelho, que Deus vai moer. E o joelho vai indo 5, 10 anos, a mulher vai sofrendo, passando fome, o homem um ganancioso, um ignorante, um burro, um sem educação, que não é pai, não brinca com o filho, não sabe relacionar, não melhora, e quando a mulher vai pensar alguma coisa, ele fala, ó, você sabe que se a gente separar e casar com outro, a gente vai pro inferno, né? Porque começa Você consegue entender isso, irmão? Deus quer uma vida para uma pessoa desse tipo? A minha palavra é, mulher, saia daí, fuja com teu filho, vai para a porta da polícia, faz um BO, principalmente na hora que você tiver com algum hematoma, e nunca mais olha para a casa de um monstro desse. Divorcie e ore ao Senhor para que no tempo certo tenha uma vida de paz e de dignidade. Falo abertamente, eu já não tenho problema, porque as pessoas costumam me julgar e falar mal de mim desde quando eu comecei na televisão. Porque eu falo assuntos que a maioria não fala, porque tem medo de perder membro da igreja. Eu não tenho medo de perder membro da igreja porque eu defendo vida. Eu detesto a covardia, o abuso. E tem caso também que é a mulher que é a agressora, né? Porque tem caso também que é o homem, que a gente não entende por que é isso, mas parece que não nasceu com a natureza total de domínio, de respeito, de liderança, e a mulher também que usa e abusa e faz do homem um escravo. E ele tem medo de romper também, porque não pode separar e casar de novo. Vive uma vida de escravidão, um inferno, não tem lá. Casamento foi feito para ser desfrute, casamento foi feito para ter bênção. Eu vou terminar o programa e tenho a graça de chegar em casa, encontrar minha esposa, encontrar meu filho, tomar um café junto, almoçar junto, sair junto, voltar, ter uma liberdade. Tem os momentos difíceis? Tem, mas casamento foi feito para ter vida e ter paz, não para ter morte. Precisamos entender esses pontos. E tem gente que nunca vai separar e casar de novo, mas ele é adúltero no coração. É adulto no coração, porque o Senhor diz que se olhar para uma mulher, ou se a mulher olhar para um homem e o desejar, já cometeu pecado. Então tem homem que não pode separar de novo, não pode casar de novo, mas ele vive, eu vou usar o termo aqui, transando com as mulheres naquilo que olha, naquilo que vê e naquilo que toca. E chega na frente do altar e diz, não pode separar porque é pecado, o casamento é um só. Eu tenho 30 anos de casado, eu tenho 27 anos de casado, mas tem 20 de adúltero. Porque em cada menina que toca, imagina ela nua. É um adúltero na mente e no coração. E a mulher da mesma forma, de jeito nenhum, separar e casar de novo vai para o inferno. Mas ela não pode ver um homem, que o corpo arrepia de tesão, é uma safada no coração. Vocês entendem, gente? Eu tenho que falar assim abertamente para entender as bases da vida. Para que a igreja evangélica deixe de ser uma falsidade. Onde a gente luta mostrando ser o que nós não somos. Precisamos melhorar. E com a realidade.
Adultério não é separar e casar de novo. Adultério é adúltero no coração e na mente. É perverso no coração. Porque aquilo que a gente faz no ato é só a aprovação do que já está dentro de nós. Vocês entendem? Então, Romanos 7 proíbe o casamento de novo. Mateus 19, Lucas 16 não proíbe. Porque a lei foi feita para quem não tem consciência. No tempo de Jesus, no sábado, se caía um menino dentro do buraco ou um boi, eles não tirava nem a criança e nem o boi lá dentro do buraco, porque não podia trabalhar, porque a lei proíbe trabalhar no sábado. Então a lei foi feita para gente burro, para gente ignorante. Agora, quem tem consciência e quem é um ser humano, vive de maneira diferente. Eu não sou a favor do divórcio e não estou incentivando ao novo casamento, mas existe a exceção das coisas. Agora, quem já casa e quem vive pensando só no segundo casamento, será condenado pelo Senhor. Mas existe a exceção das coisas. Tá bom? Que a gente tem que conversar, tem que entender e tem que ver para a gente viver da melhor maneira. Os pais têm que incentivar os filhos a pensar sobre a sua postura, sobre o seu trabalho, sobre o seu modo de viver. Casamento não foi feito para ser sustentado por medo, por obrigação, por pressão dos pais, por decisão dos pastores, por medo do homem matar, por medo do homem suicidar, por medo do homem fazer covardia com os filhos. Casamento não foi feito para ser mantido com isso, não. Por causa da aparência da religião. Casamento não foi feito para isso. Pastor, quando o casamento estiver em Cristo, tem que fazer o quê? Chamar os dois, conversar, orar, buscar liderança, fazer uma terapia se desejar, ter um relacionamento. Mas existe casos onde o divórcio é a salvação para salvar vidas. Aqui em Sete Lagoas aconteceu o caso de um homem e uma mulher vivendo junto na mesma casa, mas não conversava. Vivendo junto na mesma casa, mas não tinha intimidade. E aí a mulher conversa com outro homem, ou relaciona com outro homem, eu não sei bem da história, mas o homem mata a mulher. Você acha que isso é de Deus? O homem acabou matando a mulher, porque teve os ciúmes, teve um ataque. Você acha que isso é de Deus? Isso poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Se quando houve o rompimento e não teve mais ter amor, não teve mais relacionamento, não tem mais diálogo, então vamos divorciar. Você toca a sua vida, eu toco a minha vida e nós vamos cuidar dos nossos filhos. Não. Tem homem e mulher que vivem junto dentro de casa, um dorme no quarto, outro dorme no outro e não tem conversa e não tem diálogo. Você acha que isso é de Deus? Agora, o divórcio e um novo relacionamento pela bênção do Senhor não seria a melhor opção? Conforme o Senhor fala para a mulher em João capítulo 4, a samaritana. Você está vivendo errado, vamos consertar a sua vida, mas a valorize e dá a ela uma visão. São coisas que a gente tem que pensar sobre isso. Tem gente, irmão, igreja, que prefere que as pessoas vivem prostituindo e sendo adúlteros no coração do que de fato ter coragem de divorciar e ter um novo relacionamento à luz de todos. As pessoas preferem que vivem em prostituição, que vivem em adultério, mas que ninguém sabe de nada, desde que continuam no mesmo casamento, mas não aceitam um divórcio, aonde de fato é a melhor opção, e um novo casamento eles não aceitam, mas preferem a prostituição, o adultério no coração, o adultério que ninguém ficou sabendo. É uma hipocrisia dos fariseus. Entendeu? É normal a igreja aceitar gente que matou de novo, gente que matou, que assassinou, gente que roubou, gente que espanca o pai, espanca a mãe, gente que rouba dos outros, gente que faz tudo errado. Mas quando tem alguém que teve a coragem de falar, eu não aguento essa vida mais, nós já tentamos, nós não nos amamos, não tem mais jeito, vamos chamar os nossos filhos, sendo sincero diante dos nossos filhos, diante da sociedade, vamos romper. A igreja não aceita. Mas aceita todos os outros tipos de maldade, mas alguém que está divorciando com tranquilidade, com respeito e amor, mas amor à vida, a Deus, eles não aceitam. Pastor, o que eu faço se eu sou casado de segunda vez e o pastor não me aceita? Então você tem que sair do ministério, porque você deve respeitar a autoridade. Se o pastor não aceita, você não pode continuar. Mas que você tenha a liberdade de ser batizado, tomar a ceia, participar e crescer, tem. Porque se não tivesse, Jesus não teria incentivado a palavra de revelação, dada a palavra de revelação à mulher samaritana. Divórcio é uma coisa simples? Não é. Todo divórcio vai trazer prejuízo e muitas complicações. É por isso que antes de casar tem que saber quem é você e quem é a pessoa que você casa. Mas quando a situação começou de maneira errada, às vezes é só o divórcio, às vezes, que vai produzir um ambiente de esperança para a vida continuar. Do que a pessoa continuar na mesma lamúria e luta, orando 10, 5 anos para convencer o marido ou o marido a mulher.
Entendeu? Nós vamos terminar agora, o meu tempo acabou. E eu preciso chegar ao fim agora dessa programação. E nós vamos continuar. A igreja evangélica, pessoal, ela trabalha com muita sinceridade em tudo, mas quando chega casamento, não, é assim mesmo, vamos orando, Deus vai ver o que é que acontece e por aí. Não é assim. O divórcio pode ser feito, o divórcio não é fácil, vai ser sempre prejudicial, mas às vezes é a única solução para salvar a vida e colocar esperança no coração das pessoas. Volto a repetir, se o pastor não aceita, você deve o respeitar, porque ele é uma autoridade, ele tem liberdade de não aceitar. A Bíblia diz lá em Mateus que se dois ou três concordar na terra, então é concordado no céu. Então, se a liderança da sua igreja concordou que não aceita um segundo casamento, não adianta você ir contra, que você está errado. Mas se 2 ou 3, então, concordou a favor, então, essas pessoas já é aceita a ordem no céu e estabelecida na terra, você então tem que procurar um ministério que vai entender você como pessoa. Eu tenho na igreja pessoas que é casado pela segunda vez e são extraordinários. Um bom casamento, marido bacana, esposa bacana, importantíssimo dentro da igreja, tá bom? Maiores informações eu passo para vocês depois, o programa chegou ao fim e a gente vai conversando e vai se orientando em nome de Jesus. Mas eu peço agora, em oração, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão vivendo uma vida infernal, dentro de casa, com filhos doentes, tristes, onde não tem vida e não tem paz, que o Senhor possa derramar o teu Espírito com força e graça, para que eles possam, de fato, mudar de vida, de estrutura e ter um casamento de paz. Eu não estou incentivando o divórcio nem um novo casamento, mas eu quero que eles se consertem, que possam entender quem são diante do Senhor. E, meu Deus, se não tiver mais solução mesmo, que esse homem com essa mulher venha ter coragem de romper com esse casamento de falsidade, de mentira, de hipocrisia, de inferno, de machucar o corpo, a alma, a carne, de agressão verbal e física e de falta das coisas, para que possa sair para a luz e de fato ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor guie essas pessoas aos ministérios, que vai os abraçar e os revelar o mundo espiritual, conforme o Senhor fez em João capítulo 4. Que assim seja. A minha oração é para que esta palavra seja de libertação a muitos que estão sofrendo e não têm revelação das coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, nos acesse no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e pode me ligar no 99828-5400. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê paz. Até a próxima programação, se Deus quiser.